palavra arqueologia deriva de duas palavras gregas, arcaios, que significa antiga ou antigo, e logia, que significa estudo, ou seja, estudo das coisas antigas. A arqueologia bíblica pode ser definida como a ciência da arqueologia aplicada ao campo do estudo bíblico. E quando nós falamos de arqueologia bíblica, nós vamos conhecer hoje um material de vanguarda no assunto. Manual de Arqueologia Bíblica da Thomas Nelson, por Randall Price e Wayne House. Linguagem simples, dezenas e dezenas de ilustrações coloridas, estrutura dinâmica e descomplicada. Meu nome é Fábio, você está no canal Zambujeiro enxertado na Oliveira e eu volto depois da vinheta. Vamos então conhecer um pouquinho dessa obra, pessoal. Padrão Thomas Nelson de qualidade. Qual é o interessante desse manual de arqueologia? Ele se assemelha a um comentário bíblico. Olha a sacada deles. Eles fizeram de Gênesis, passando pelo interbíblico, período intertestamentário de 400 anos ali, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, e o Novo Testamento. Então eles fizeram livro a livro na sequência bíblica. Parte 1, Arqueologia e Antigo Testamento. Parte 2, Arqueologia e Período Intertestamentário. Parte 3, Arqueologia e Novo Testamento. Ele segue os padrões dos comentários bíblicos. A grande sacada deles foi que eles colocaram as descobertas arqueológicas de acordo com as passagens bíblicas, livro a livro. Muito interessante. Achei demais a sacada deles nesse sentido. E aqui tem uma introdução. Essa introdução é bem importante porque eles dão uma pincelada para quem é totalmente leigo no assunto. Então eles trazem os termos técnicos para uma visão mais coloquial, mais simples. E explicam como funcionam as escavações, como que funciona a técnica de interpretação dos achados, dos dados arqueológicos. Vejam que eles explicam aqui acerca do processo de formação dos registros arqueológicos, as limitações da arqueologia, até onde a arqueologia pode ir, né, ao respaldar os dados arqueológicos e bíblicos, né? História, texto bíblico, dados arqueológicos. É uma introdução bem bacana que te deixa assim preparado, né, para poder desfrutar dos dados ali que vão ser elencados, né, durante o livro. E eu vou fazer uma pequena mostra de 3 descobertas arqueológicas, uma para cada período que o livro abrange, tá? Uma do Antigo Testamento, uma do período intertestamentário e uma ou duas do período do Novo Testamento, ok? Para o vídeo não ficar muito longo. Veja que aqui nós estamos na introdução ainda, né? Tem umas peças, uns achados, só alguma coisa sobre os períodos, Idade do Bronze, do Ferro, o período persa, o período babilônico e por aí vai. Tá? Aí já começa a parte 1, Arqueologia e Antigo Testamento. Vejam aqui, ó, Introdução à Arqueologia e o Antigo Testamento. Então, ó, Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Já começa em Gênesis. Gênesis, capítulo 1 e 2, relatos da criação no Antigo Oriente Médio. Ele dá uma pincelada ali, algumas descobertas de registros, né? Inclusive de registro de outras culturas acerca do dilúvio e tal. Mas enfim, vamos aqui aí ele vai passando, livro por livro, de acordo com a ordem da Bíblia, tá? De acordo com a ordem que eles são encontrados na palavra. E aqui nós vamos avançar um pouco até o livro de Isaías, ok? Nós vamos falar sobre o cilindro de Ciro.
O profeta Isaías ofereceu a Israel o conforto divino de que o exílio babilônico terminaria um dia e predisse que isso aconteceria. Ciro, o grande rei persa, que foi profetizado 150 anos por Isaías, 150 anos antes do seu nascimento, ele teve o seu nome. Isaías profetizou acerca dele, inclusive citando o seu nome. Nós temos nas passagens de Isaías 44, 28, 45, de 1 ao 4 e também 13, versículo 13. Falando especificamente sobre este rei que permitiria que o povo judeu cativo na Babilônia voltasse para casa e reconstruísse a cidade, Jerusalém e o templo. Foi uma profecia fantástica, tremenda. Uma grande demonstração da onipotência, onisciência divina, né? Portanto, esta descoberta confirmou, né, o relato bíblico acerca deste monarca, colocando em conformidade a história com o registro bíblico e demonstrando também, né, o que a Bíblia afirmava sobre a benevolência persa com os povos cativos, né, permitindo a eles voltarem às suas terras, e em especial aos judeus a reconstruírem o templo e a cidade conforme profetizado pelo seu profeta, né, por Isaías. Aqui avançando um pouquinho, está aqui o cilindro, né? Ele fica guardado no Museu Britânico. Essa foto aqui é de 2013. Ilustrações coloridas, tá, pessoal? Jeremias, o grande rolo de Isaías encontrado na caverna de Quirã, o mais antigo texto completo do livro de Isaías, Santuário do Livro, Museu de Israel em Jerusalém. Tremendo, é tanta informação, tanta riqueza bíblica e arqueológica aqui que você fica estupefato. Aqui já estamos chegando ao fim do Antigo Testamento, livro de Malaquias. Aqui é uma lâmpada de óleo 7 bicos em terracota da Idade do Ferro, cortesia do Liberty Biblical Museum de Ayed Shapira, usado com permissão. Aqui um elencado total, né, das descobertas arqueológicas do Antigo Testamento. Muita coisa. E aqui a gente já entra no período intertestamentário. Ele vai falar bastante sobre o segundo templo, tá? O templo de Zorobabel, que posteriormente foi ampliado pelo rei Herodes, né? Herodes foi um grande construtor. E aqui nós encontramos evidências de artefatos relacionados ao templo. Artefatos vindos da área do templo são extremamente raros, pois os arqueólogos nunca foram autorizados a escavar naquele local. Mesmo assim, em 1871, o arqueólogo francês Charles Clermont Ganneau descobriu em entulhos do Monte do Templo, perto do Portão do Leão, St. Stephens, um grande bloco de calcário com uma inscrição grega de 7 linhas. A tradução revelou que se tratava de um aviso para não entrar na área virtualmente pura dos átrios do templo. Para quem não está muito familiarizado, aqui foi encontrado a Pedra dos Gentios. Porque no templo judeu não era permitido, o gentil tinha uma área, tinha um átrio chamado Átrio dos Gentios, era para que todo não judeu só podia ir até ali. Aquele judeu que ultrapassasse aquilo ali era passível de morte. O não judeu que ultrapassasse aquela área. E aqui eles encontraram essa pedra intacta com um aviso, né, para que não fosse ultrapassado essa área. Única peça intacta da inscrição de Soreg, que havia sido anexada à balaustrada de separação, impedindo os gentios de entrar nos recintos do templo, sob pena de morte. Está lá no Museu de Istambul, Turquia. Aí temos mais algumas coisas aqui a respeito de alguns achados arqueológicos do período intertestamentário. As cavernas de Qumran, onde foram achados vários manuscritos em 1948. E aqui a gente já adentra no Novo Testamento.
que aí a gente tem bastante informação, principalmente a respeito do rei Herodes, né? Que, como eu já disse, ele foi um grande construtor. Construiu o porto de Cesareia, construiu a fortaleza de Massada, construiu, ampliou, né? Ampliou sobremaneira, praticamente fazendo um outro templo, no segundo templo dos judeus. O templo de Zorobabel foi ampliado por Herodes de uma forma magnífica. Era uma das maravilhas daquele tempo, né? Das grandes atrações daquele tempo. E aqui nós temos as ruínas do palácio escalonado do rei Herodes na fortaleza de Massada. Uma curiosidade sobre essa cidade de Massada, onde Herodes construiu uma fortaleza, é que em 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram, mataram mais de 1 milhão de pessoas, conforme profetizado por Jesus, né, destruíram o templo, não ficou pedra no templo. E os zelotes, que eram uma facção judaica que não aceitava o domínio romano, eram tipo revolucionários, né, que pregavam morte aos romanos, não pagavam impostos e tal. E eles se refugiaram nessa fortaleza de Massada, como o último reduto. Aí Tito e suas legiões, quando foram adentrar aí, eram mais de 3.000 zelotes, e eles, por honra, para não caírem nas mãos dos romanos, eles se suicidaram. Foi aqui, palácio escalonado do rei Herodes, em Massada. Aqui eu não sei se dá para ver, nessa foto à direita é a fortaleza de Herodes o Grande. Na foto de baixo é um panorama do Monte do Templo, visto a partir do Monte das Oliveiras. Aqui nós temos o mortuário, o sarcófago da tumba de Herodes, onde acredita-se que tenha sido guardados os restos mortais do rei, né? O rei Herodes, famoso pela matança dos meninos, não só dos meninos, né? Era um grande assassino, né? Era um homem muito cruel. Aqui uma demonstração de uma tumba do antigo. Aqui eram dois tipos de tumba, tá? Era a tumba dos ricos, que tinha essa pedra maior, e a tumba à direita, no canto superior direito, a tumba dos pobres, que tinha uma espécie de rolha, somente uma pedra em forma de rolha, né? E Jesus, como foi enterrado na tumba de José de Arimateia, que emprestou a tumba para ele, José era rico, Jesus foi enterrado numa tumba como esta. Vejam o tamanho da pedra, olha aqui, olhem a proporcionalidade, né? Essa porta aqui tem aproximadamente 1,80, tem de 1,80 a 2 metros, olha o tamanho da pedra. A pedra foi rolada, selada e guardada por soldados romanos. E alguns dizem que o corpo foi roubado, né? Inclusive os próprios judeus falaram, né? Então é algo meio impossível, né? Passar por 16 soldados romanos bem armados e de guarda, rolar essa pedra, tirar o selo e retirar o corpo, né? Meio difícil, né? Porém, está aí. Uma amostra, né, das tumbas do Antigo e do Novo Testamento. Tá certo, pessoal? É isso. Para cá a gente tem, aqui é um dos autores do livro, Randall Price, junto com o erudito samaritano Benjamin Tzadaka, segurando uma cópia do Pentateuco samaritano. No outro lado, o outro autor do livro, sacerdote samaritano, e Wayne House, um dos sacerdotes e um dos autores em visita, né, à Palestina. Em cima, um sítio do templo samaritano, um sítio arqueológico, o tanque de Betesda, nós temos as ruínas do tanque, né, o tanque de Siloé. Gente, é demais, são ilustrações coloridas, explicações, uma linguagem simples, bem acessível ao leigo, tanto ao que não entende muito de arqueologia e também não é muito versado na Bíblia, vai entender, vai saber, vai aproveitar bastante, né, os que se interessam pelo assunto, né? O ossário de Caifás, o sumo sacerdote, tem muita coisa, sabe? Tem uma placa de Pôncio Pilatos, tem as ruínas de Pérgamo, de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, as igrejas de Apocalipse, né?
Enfim, é isso. Thomas Nelson Brasil, Manual de Arqueologia Bíblica. Mais uma obra aí que a Thomas Nelson nos brinda de grande valor teológico e literário. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.